Olá, dando continuidade às nossas aulas, falaremos agora de tronco de pirâmides. O que seria isso? Associando a mesma coisa de uma árvore, quando a gente tem uma árvore inteira, ok. E quando acaba cortando ela e tirando partes dela, a gente não chama de tronco da árvore, é a mesma coisa associada aqui. Se eu tiver a pirâmide e ela for cortada seccionalmente paralela à base, chamamos o que sobra desse corte de tronco de pirâmide. Vamos aos exemplos aqui. Aqui é um exemplo de uma estrutura, uma arquitetura, só que está de ponta cabeça, né? Só um exemplo na prática. Aqui é um objeto utilizado como enfeite em uma casa e tal. E aí observe que se você for erguendo aqui, vai se encontrar um ponto cá em cima. Seria uma pirâmide completa, mas ela foi cortada. Então a gente chama isso aqui de tronco de uma pirâmide. As civilizações maias tem essas estruturas aqui, ó, que é chamada de pirâmide. Mas na realidade ela é um tronco de uma pirâmide, né? As pirâmides maias, na verdade é o tronco de uma pirâmide. Ela foi cortada, ela não é afunilada até a parte mais aguda em cima. Mas tem outros objetos utilizados em enfeites, ou enfeites não, em embalagem para presentes. Também é um exemplo de tronco de pirâmide. Ela foi cortada, é como se fosse cortada, né? Enfeites ou utilização como luminárias dentro de casa, né? Se você for usar como luminárias ou como enfeite. As luminárias aqui, um abajur, observe que se fosse até em cima, seria uma pirâmide, mas ela foi cortada seccionalmente. A mesma coisa aqui, ó. Parece mais um enfeite do que a luminária, né? Porque não estou vendo a fiação, mas acho que é mais um enfeite. E aí, ó, também, essa partezinha aqui de cima, é semelhante como se fosse cortada a pirâmide. Mas vamos à expressão por definição no dicionário. O que é um tronco de uma pirâmide? Sólido compreendido entre a base de uma pirâmide e uma secção plana que encontra todas as arestas laterais dessa pirâmide. É o quê? Essa é a definição no dicionário. Vamos, por exemplo, na prática. Aqui eu tenho a pirâmide que a gente estudou na aula passada. E aí eu dou um corte nela, pego uma motosserra e hipoteticamente você dá um corte aqui na figura com um plano, e esse plano tem que ser paralelo com a base. Isso é a definição, é isso que está dizendo. Tem que ser uma secção paralela, a secção plana paralela à base. Então você corta aqui e essa novo corte aqui tem que ser paralelo com a base, parecendo aqui com as pirâmides maias. É paralela aqui em cima, a base é paralela com o topo. Essa tem que ser a definição. Se você der um corte longitudinal, não serve, tem que ser paralela com a base. Então, esse pedaço aqui a gente chama de tronco da pirâmide. Mas repare que sai um pedaço menor. Isso aqui é uma pirâmide também. Uma pirâmide menor, né? Mas o que interessa para o estudo é o tronco. Mas para questões de cálculo, esse pedaço menor aqui serve muito para os cálculos, né? Mas o tronco é isso, não é a parte de cima, é a parte de baixo, esse que é o tronco. Ok? Que, obviamente, isso aqui a gente não chama de tronco, né? É uma pirâmide normal, o tronco é a parte de baixo. Então, essa base aqui é a mesma daqui de cima, porque ela foi cortada e separada. Então, o valor daqui é o mesmo desse. Na hora dos cálculos vai influenciar muito. Então, isso aqui que a gente chama de tronco de uma pirâmide. É simples, né? É uma pirâmide cortada. E aí tem, ó, aqueles mesmos termos que a gente tinha lá. Face lateral de tronco de uma pirâmide. Repare que a gente tem um pedaço da apótema, lembra da apótema lateral? Então a apótema lateral foi cortada aqui, ó. Então a gente chama isso aqui de tronco. E aqui tem a apótema cortada. E vamos para os elementos, né? Aqui em cima a gente chama de base menor, base maior, as faces laterais, a altura do tronco. Então observe que ela tinha uma altura total, depois ela foi cortada e vai ter a altura do tronco. Então, essa altura do tronco, mas é a altura dessa pirâmidezinha aqui, da altura total da pirâmide antes do corte. Isso é importante, né? A gente vai ver nas relações aqui já já. Então, como é que eu encontro o volume do tronco? Isso é uma das fórmulas. Tem situações que eu uso essa fórmula, tem situações que eu uso outra, que eu vou mostrar já já. Então, qual é o intuito dessa fórmula? Se você sabe o volume
total da pirâmide e subtrai por esse pedacinho que vai ser arrancado, então você encontra o tronco da pirâmide. Escute bem, eu tenho um volume total. Aí eu subtraio esse que vai ser arrancado. Se eu tenho, se aqui fosse 100, sei lá, 100 litros, aí essa parte aqui vale 30. Aí eu tiro 30 litros. Quanto é que sobrou? 70 litros, né? É só um exemplo. Então, eu tenho o total, esse volume, subtrai desse daqui, que está simbolizado com V, linha, e aí dá o volume da pirâmide, do tronco aqui, né? Então, o volume da pirâmide total menos a piramidezinha dá o tronco. Isso é uma das fórmulas. Quem quiser usar ela pode, tranquilamente. Mas eu utilizo mais esta daqui, ó. Eu acho mais prático. É um pouquinho difícil decorar, não sei, eu acho fácil, né? O que é que consiste essa fórmula? Você vai multiplicar a altura do tronco, obviamente, que é o que você quer, você vai achar o volume, então você tem que multiplicar pela altura do tronco vezes a soma da área da base mais a área da base maior mais a área da base menor. E tirar a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor. Eu acho mais simples, parece que não, mas é mais simples. Porque para você encontrar esses volumes aqui, você vai ter que achar a área da base menor e a área da base maior de todo jeito. E ainda vai ter que ter outro trabalho para achar o volume, para achar a altura dessa pirâmide pequena aqui, ó. Às vezes achar a altura dessa pirâmide menor, para achar o volume dela, às vezes dá um trabalho danado. E você já tendo a área da base menor e a área da base maior, é só jogar na fórmula, ó. Joga na fórmula e tranquilo. Só tem esses dois trabalhos, a área da base menor e a área da base maior. Acabou. Já essa fórmula aqui, eu preciso ainda às vezes achar a altura. Se aí é questão de informar, né? Que dá mais trabalho. Então vamos aos exemplos aí. Antes de os exemplos, tem essas relações aqui que é importantíssimo para a gente calcular. Quando eu corto a pirâmide, tem um tronco e a piramidezinha. Então eu posso relacionar a pirâmide total e o pedaço da pirâmide. Então eu posso relacionar, que a gente chama de semelhança de pirâmides, vamos assim chamar, né? Que existe o estudo de semelhança de triângulo, a gente pode chamar de semelhança de pirâmides. Então, essa pirâmide aqui é semelhante a essa. E o que quer dizer isso, professor? Significa que se eu dividir a altura da pirâmide total pela altura da pirâmide menor, ó, vai dar uma constante. Certo, pode dar qualquer valor, mas isso aqui são formulazinhas. Entenda, se eu dividir a altura total da pirâmide grande com a altura da pirâmide pequena, vai dar um valor. Que esse valor é a mesma coisa se eu pegar a aresta da pirâmide maior, ou seja, a aresta da base maior, com a aresta da base menor, se eu dividir, vai dar esse mesmo valor se eu dividir pela altura. Então é interessante isso. Isso será útil em algumas questões. Ó, se eu dividir a aresta da base maior pela aresta da base maior, a base maior dividido pela aresta da base menor vai dar o Q também, que é o mesmo valor que der aqui. Então se eu dividir aqui a altura Hzão com Hzinho, sei lá, dá 10. Se eu dividir Lzão com Lzinho também tem que dar 10. Isso que a relação está dizendo. Isso aqui são fórmulas que você pode relacionar. Então sempre vai ser assim, Hzão dividido com Hzinho é igual a Lzão dividido por Lzinho, a mesma coisa. E ainda eu posso associar a área, né? A área da base maior, se eu dividir com a área da base menor, é a mesma coisa que esse Q aqui ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque área é duas dimensões. Então, como área são duas dimensões, você tem que levar ao quadrado esse valor aqui que surgiu de uma dimensão. E o volume, se você dividir o volume da pirâmide grande pelo volume da pirâmide pequena, é a mesma coisa que você dividir o Lzão por Lzinho e Hzão por Hzinho e elevar ao cubo. Então, se eu divido aqui e dá 10, a relação da divisão do volume da grandona com a da pequena dá 10 ao cubo.
Parece confuso, mas é simples. Vocês têm que lembrar de que qual o conceito aqui de razão e proporção lá do sétimo ano. Então dá uma pesquisada depois de razão e proporção para associar, mas é fácil. Todos esses Qs aqui é porque é o mesmo valor. O Q, esse Q, esse Q, esse Q são os mesmos valores. Eu estou associando essa divisão com essa. Então eu poderia dizer que isso daqui é igual também a H sobre H ao quadrado. Se Q é igual, que também eu posso dizer que é igual a L sobre Lzinho ao quadrado. Entendeu? H sobre Hzinho e L sobre Lzinho. Que são essas associações. Eu posso associar com as áreas. Isso era importante de algumas formas. Aqui é a mesma coisa. Eu posso botar H ao cubo sobre H e L sobre L ao cubo. Porque o Q é o mesmo valor daqui. Vamos aos exemplos. Talvez facilite, né, a vida de vocês. Então vamos ao primeiro exemplo. Então eu vou apagar aqui. E vamos fazer esse primeiro exemplo. Então é o seguinte, uma peça tem a forma de uma pirâmide hexagonal regular com 21 centímetros de altura. Como ele está falando que a peça está falando da base hexagonal, então ele está falando da base de baixo, então é o Hzão, Hzão é 21 centímetros. Então é a base de baixo, é a base maior. Então ele está falando que é a altura, isso mesmo. Como ele está falando da base maior até o topo, então é a altura da pirâmide total. Ó, uma peça de madeira tem a forma de uma pirâmide hexagonal regular com 21 centímetros de altura. Essa peça é seccionada por um plano paralelo. Então, eu tinha uma pirâmide que tem a altura total, que é o Hzão, 21 centímetros. Aí eu vou dar um corte nessa peça. Eu vou cortar a peça. Ok. Essa peça que é seccionada, o volume obtido seja 8/27 do volume da pirâmide original. Então ele está dizendo que V sobre V é igual a 8 sobre 27. Aí lembra daquela relação que eu mostrei aqui dos volumes? Aí agora observe que aqui ele fez o contrário. Se o 8 está em cima e o 27 está embaixo, significa que ele fez o contrário. Ele dividiu o volume da pequena com o volume da grande. Pode fazer isso? Pode, porque fração eu posso inverter tranquilamente. E na hora de eu fazer a relação aqui, eu faço a mesma coisa. Então, meu V' está aqui em cima. Ó. O volume maior da pirâmide maior está embaixo e o volume da pirâmide menor está em cima. Dá 8 sobre 27. Então, o que é que eu posso relacionar isso aí? Eu posso dizer que o volume é igual a Hzinho sobre Hzão ao cubo. Lembra? A fórmula foi a última fórmula que estava aqui, ó. Que era V sobre V e o Q é o cubo. O Q é a mesma coisa que H sobre H. H a altura da pirâmide maior e a altura da pirâmide menor. Como ele botou aqui invertido, você tem que inverter aqui também. Então, ó. Pirâmide menor para pirâmide menor, volume da pirâmide maior, altura da pirâmide maior. Fácil. Então, qual é aqui? É 8 sobre 27, que é igual. O H eu quero descobrir. E aqui é 21, ó. O H é 21 ao cubo. Aí você teria que levar 21 ao cubo e fazer toda a operação. Eu vou dar uma dica para vocês aqui que vale R$1 milhão. Ó. Toda vez que acontecer isso, se você perceber que esses valores aqui têm raiz que corresponde a esse índice, ou seja, isso aqui é o cubo, então você tira uma raiz cúbica aqui, ó. E tira uma raiz cúbica cá também. Tira uma raiz cúbica nos dois membros. Eu tiro uma raiz cúbica em tudo, melhor dizendo, né? Isso para fazer o quê? Para eliminar esse cubo aqui, porque 21 ao cubo vai ficar muito grande, esse cálculo vai ficar enorme. Então vai facilitar muito a conta. Eu percebi que 8 dá para tirar raiz cúbica e 27 também. Então 8 raiz cúbica dá 2 e 27 raiz cúbica dá 3.
que é igual a... Quando aqui está tudo elevado ao cubo, eu cancelo esse cubo com a raiz. Então fica H sobre 21. Ó como facilitou. Então o que foi que aconteceu aqui? O cubo da fórmula eliminou com a raiz que eu criei. Então saiu o cubo daqui. E aqui eu fiz a raiz cúbica de 8. 2 vezes 2 vezes 2 dá 2. E a raiz cúbica de 27 é 3. Então isso é um macete. Não é todo mundo que vai ensinar isso aí não, né? Outro talvez mandaria você fazer 21 ao cubo e ia dar um trabalho danado aí, mas ia dar a mesma resposta. Mas enfim, faz 3 vezes H, dá 3H, igual a 2 vezes 21, dá 42. Se você dividir agora 42 por 3, 42 dividido por 3, então o meu H aqui vai ser igual a... Ai, meu pescoço. 14, né? Pronto. Minha altura da pirâmide menor, essa pirâmide aqui é 14. E a altura da pirâmide grandona é 21. Agora vamos ver o que, é que a gente então quer. Por que eu fiz tudo isso aí? Calcula a distância da base da pirâmide até essa secção. Traduzindo, ele quer saber a altura do tronco. Isso aqui que ele está falando. É a distância da base até... Tudo é interpretação. Ele quer saber a altura do tronco. Ele quer saber daqui até aqui, mede quanto. Aí a gente não terminou a conta. Por que não terminou a conta? Porque eu tenho a altura da pirâmide grandona e a altura da pirâmide pequena. Então, como é que eu acho esse pedaço aqui? Eu vou subtrair, né? Então, vou chamar aqui a altura do tronco, ó. Vou botar aqui H do tronco, a altura do tronco. Você vai subtrair Hzão menos H. Isso aqui, ó. Então, a altura do tronco é igual a 21 menos 14. Que dá quanto isso aí? Muito bem, 7. Essa é a resposta. Saúde! Ok? Vamos para a próxima. Segunda questão. Estou apagando, hein? Uma torre de concreto com base triangular regular. Então, a base dessa torre aí é um triângulo. Certo? Regular. Se fala que é regular, então é um triângulo equilátero. E aí já sabe, né? Quando envolve triângulo equilátero, aquela velha fórmula já lá da área. E se precisar aqui, da altura, eu não sei, né? Mas então, aqui eu sei que é um triângulo equilátero. Tem lado da base medindo 3 e o lado do topo medindo 1. Então eu tenho um tronco aí, imaginando, só para vocês associarem. Aqui é uma pirâmide, mas só para vocês associarem. Ele disse que aqui é um triângulo equilátero e aqui em cima também é um triângulo equilátero. Que essa medida aqui da maior é 3 metros e a medida do triângulo de cima é 1 metro. Ok? Visualize, tem que ter imaginação. Então tem uma pirâmide de base triangular que foi cortada. Então fica uma secção menor em cima de triângulo equilátero e uma secção embaixo também de triângulo equilátero. Essa base aqui mede mede 3 e essa base aqui mede 1. Claro que a de baixo tem que ser maior, né? Porque você seccionou perto do vértice. Isso é lógico. Isso é lógico, filhão. Ó. Quanto mais próximo do vértice, menor será a minha aresta aqui. Então, como se fosse aqui um triângulo, aqui mede 3 e aqui mede 1. Ok, e com isso ele pede o quê? Se sua altura é de 15 metros, calcule o volume de concreto usado na fabricação da torre. Então ele já dá essa altura aqui, ó. Essa altura aqui é 15. Então já sei que a altura do tronco
15 metros. Aí se você fosse fazer usando essa outra fórmula aqui de subtrair, ia dar mais trabalho. O que é que eu vou fazer? Vou usar essa fórmula de baixo, que aí vocês vão entender ela. Então, vocês vão ter que lembrar de área de triângulo equilátero. Se as bases são triângulos equiláteros, então a área de triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Ok? Então vamos lá. A área da base maior. A área da base maior. Mede quanto? Mede 3. Então você vai substituir aqui L por 3 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Isso vai ser igual a 9 raiz de 3 sobre 4. Ótimo. Então vou anotar aqui que eu vou ter que apagar em cima, né? A área da base maior é 9 raiz de 3 sobre 4. E aqui eu vou botar a área da base menor, que eu vou calcular aqui agora. A área da base menor, quanto que mede a aresta do meu triângulo equilátero da base menor, que fica em cima do tronco, mede 1. Então você vai substituir L por 1 ao quadrado. Então isso aqui vai dar 1 ao quadrado, é 1, vai ficar raiz de 3 sobre 4. Então, a área... Vou deixar aqui que eu vou precisar. Pronto, então encontrei a área da base menor, que fica em cima, e a área da base maior fica embaixo. Com esses dois valores, vou usar agora na fórmula de volume de tronco, e aí eu encontro muito mais rápido do que você fizer por essa daqui de cima, ó. Pode ter certeza. Então vamos aos cálculos. Então o volume é igual à altura da pirâmide. Vou sair substituindo logo, vocês estão vendo a fórmula aí. Então é 15, a altura, né? Lembrando, ó, a altura é 15, dividido por 3, vezes, agora vamos lá, a altura ou a área da base maior, mais, eu vou já somar qual do outro lado lá, a altura da base menor, mais a raiz quadrada desses dois aqui se multiplicando. É assim que é a fórmula, ó. De 9 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 4. E aí fecha o parênteses aqui, né? Pronto, então o volume vai ficar igual. Já posso dividir aqui, dá 5 vezes bases iguais, ou denominadores iguais, você soma o numerador. 9 mais 1, 10 raiz de 3 sobre 4, mais, você primeiro vai ter que resolver isso aqui, né? 9, tudo dentro da raiz. 9 vezes 1 dá 9, vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é igual a 3. E 4 vezes 4, 16. Ótimo! Fecha o parêntese. Volume é igual a 5 vezes, abre o parêntese, 10 raiz de 3 sobre 4, mais, você vai tirar a raiz quadrada de 9 e esse aqui não tem raiz, então fica 3 raiz de 3 sobre 4. Que bonito, que legal! Então, tirei a raiz do 9, 3. Esse não tem raiz exata, fica. Raiz quadrada de 16, 4. Agora eu posso somar. Já está terminando. Denominadores iguais, conserva o denominador e soma os numeradores. 10 mais 13. Eu posso somar porque os dois têm raiz, ó. Assim como foi aqui, ó. Tinha um aqui do lado, eu somei 1 mais 9 deu 10. Pronto, agora é só multiplicar. 5 vezes 13.
15 vai 1, então dá 65. Raiz de 3 sobre 4. Metros cúbicos, né? Pronto. Esse é o meu volume. Se você usasse essa outra fórmula aqui, ia dar mais trabalho, ok? Chega de conversa. Dúvidas, a gente se entende. Até logo.